a força que existe em uma família. Quando a gente entende isso, e quando a gente está alicerçado naquilo que Cristo tem, Ele é a rocha de nossa casa. Eu, como mulher, me levantei dentro do meu lar, como auxiliadora do meu marido, como esposa sábia, aquela que está presente. Quando ele chegava à noite, eu não levava problemas para eles. Eu só contava essas coisas boas, porque eu queria que ele desfrutasse também do bom. Então, esse tem sido a nossa caminhada aqui. Mas antes de eu continuar com o nosso tema de hoje, eu quero mostrar para vocês um vídeo muito especial. Pode passar esse vídeo. Eu queria apresentar para vocês para começar a história. Vocês viram que a primeira mulher que estava sentada aí era minha mãe e meu pai. A minha mãe, ela me ensinou. E o que eu levo hoje, carrego como uma defensora da família. Eu sou uma mulher que levanta a bandeira da família, porque eu aprendi com minha mãe. Eu vi a minha mãe como ela se posicionou. E sabem por quê? Quando ela se posicionou e levantou essa bandeira, no meio das lutas que ela passava, ela diz: filha, eu fiz uma aliança. Quando eu era criança, eu ouvia isso, quando ela falava para o pastor: eu fiz uma aliança até que a morte me separe. E eu já penso na minha descendência, por isso que eu quis mostrar para vocês isso aqui. Porque esse vídeo fala de descendência. A minha mãe hoje está colhendo os frutos da descendência dela aos pés do Senhor. A partir dela, do posicionamento dela dentro da casa, dentro do lar, hoje ela está colhendo esses frutos. Os meus filhos e eu somos frutos dessa mãe que chorou aos pés do Senhor, que permaneceu. Claro, o casamento não é fácil, né? Lógico, todos os dias nos enfrentamos diferentes situações, mas é buscar em Cristo. Quando a gente entende que é maior quem está em nós, tudo, o amor todo suporta, todo supera, tudo crê, tudo passa. O amor prevalece porque é o Espírito Santo que está em nós, que nos guia e nos orienta. Eu não sei quantas famílias, eu quero também saber quantas famílias estão aqui dentro dessa manhã. Quem que está casado aqui? Quem que são famílias? Estão com esposa? Ok. Glória a Deus, glória a Deus. E quem não é família ainda, você já profetiza sobre vocês que vocês serão famílias. Serão a descendência nova. O que o mundo está esperando está em vocês. Vocês, novas famílias, farão a diferença neste lugar onde o Senhor levar vocês. Vocês serão famílias saudáveis, cheios de vida de Cristo. Vocês serão proclamadores do Evangelho, porque isso que uma família é. A família precisa estar unida para proclamar o Evangelho juntos. A família é instituída pelo Senhor. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou para sermos família. Família alegra o coração do Pai. Quando Ele vê uma família, eu sempre imagino assim, eu sou muito criativa. Você já vai me conhecer. Mas eu quando imagino a cena de eu orando, eu e meu marido orando, ajoelhado, eu falo assim, gente, quando o Senhor olha para nós, olha se não vai
tocou o coração do Senhor. Claro, gente. Se eu visse a minha filhinha, o pastor Daniel, a Milagros orando, eu como mais, gente, pede o que vocês quiserem, que eu vou dar. Porque eu vejo, Jesus, o nosso Deus é igual. Ele é o Pai mais amoroso ainda, eu sou cheio de defeitos. Ele é amoroso quando vê seus filhos unidos. O casamento é isso, é união juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disso se trata, de que essa palavra, essa promessa seja viva em nossas casas. Vocês vão começar a profetizar sobre vocês, sobre seus filhos. Eu e a minha casa todos os dias serviremos ao Senhor. Não tem melhor coisa que servir ao Senhor. Não existe nada que possa ser comparável ao servir ao Senhor. Nada se compara. Mas para isso precisamos estar alinhados como casal, para poder educar e instruir a nossos ninhos, nossos filhos, o caminho do Senhor. Eu quero ler o Provérbios 22:6, onde fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui quando eu li, gente, a gente lê tantas vezes e o Espírito Santo nos vai mostrando de forma diferente. Porque quando eu li aqui, Deus falou assim comigo: eu não coloquei na palavra do Senhor, ensina o adolescente, ensina o jovem, ensina o pré-adolescente. Eu coloquei, ensina a criança. Ou seja, que nós precisamos ensinar a nossas crianças desde pequenos, para um dia não se afastar. E isso foi o que a minha mãe fez. A minha história, imagina, eu sou mesmo improvável de estar aqui, porque se fosse pelo histórico da minha casa, eu estaria, se o Senhor não tivesse nos encontrado, eu estaria morta. A minha casa realmente era um vale de ossos mortos pela situação que nós passamos. Meu pai católico, minha mãe conheceu o Senhor há 45 anos atrás. Eu tinha 10 anos quando começamos a ir na igreja. E o meu refúgio era a igreja. Eu contava os dias da semana para chegar o domingo para ir para a igreja. Então eu sou fruto de um kids, sabem? Pais, invistam nos seus filhos em um kids, semeiem em um kids. Por quê? Eu sou fruto disso. Em espanhol se fala escola dominical. Então, todos os domingos eu ia para a escola dominical. E lá eu sentia o consolo, o amor do Senhor, que eu não encontrava dentro do meu lar. Mas a minha mãe permaneceu, e ela também fez um papel tão lindo, uma mulher sábia, virtuosa, que cuidou da casa, que cuidou dos seus filhos, com os poucos recursos que ela tinha, ela dava o seu melhor. Eu lembro que quando nós tínhamos aniversário, se ela não tinha condição, olha só, ela fazia o bolo, mas ela não tinha condição de ter um botijão de gás para cozinhar o bolo. E o padeiro da minha cidade, perto da minha casa, falava para ela: traz o bolo aqui e cozinha aqui, no forno da padaria. Eu lembro que eu acompanhava minha mãe cozinhar, levava um bolo e cozinhava lá no forno da padaria. Então os recursos eram poucos, mas o Senhor fez grandes coisas com o pouco que ele tinha. Com o pouco, porque o Senhor encontrou nele um coração que já olhava para o futuro dos seus filhos. Um coração que já olhava para a sua descendência. Ela se posicionou. E ela falava, e eu ouvia falar: Jesus pagou um alto preço. Eu não quero decepcioná-lo. Eu não quero fazer aquilo que ofenderia meu pai. Eu era criança e ouvia aquilo. E aquilo me marcou. Por isso que eu sou uma defensora da família. Sabe por quê? Eu não sei como está seu casamento, não sei que situação, mas eu posso te falar. Há um Deus que faz tudo novo todos os dias. Todos os dias. Não desistam.
Nós temos, se eu perguntar para você hoje, ou eu vou me fazer essa pergunta para mim. O que é família para você? Eu creio que todos vocês responderiam o mesmo que eu me respondo. O mais precioso que eu tenho hoje é a minha família. É o mais precioso. Não tem nada que se compare. Meus irmãos, eu com 23 anos, nós tínhamos 3 anos de casado, né, amor? 23 anos. Eu recebi um diagnóstico que eu tinha um câncer no ovário. Por isso que Milagros leva o nome de Milagros. Porque os médicos falaram que eu não iria ser mãe. Mas depois de tudo que eu tinha vivido com minha mãe, ainda do cenário da minha casa, eu conheci o Senhor e decidi, já de adolescente, eu lembro que eu já desejava ser mãe e ter família. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei assim, não, eu quero ser família, eu quero ter uma família, desejo ter uma família. E orei intensamente por aquele sonho, por aquele desejo de ser mãe. Eu não fiquei com o diagnóstico dos médicos, não. Eu sei quantas lágrimas derramamos, quanto desejamos e quanto eu fui lá a buscar minhas chaves lá nos céus. Porque a oração do justo é poderosa, disse a palavra do Senhor. Então, eu estou te contando, isso foi um milagre na minha vida. Mas se você está precisando de um milagre no seu casamento, na sua casa, Deus é contigo. Busca aquela chave que o Senhor tem, Ele está prontinho para te entregar. Filho, não desistam, não desistam. Pegue na tua casa, pegue o teu casamento, a tua família. Seja você mulher, uma mulher que se posicione dentro do seu lar com todas as suas forças. E clame, seja uma defensora do seu lar. Seja uma guardiã do seu lar. Eu quero perguntar aqui para os homens. Homens, aqui. Levantem mais os homens que são casados que estão aqui. Ok. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Estamos vivendo o tempo de Copa, né? Está todo mundo... Ontem eu fui deitar, eu não queria nem saber de jogo, né, amor? Eu falei, gente, não. O meu espírito precisa estar conectado com o Espírito do Senhor. Não quero nem jogar no meu país. Eu sabia que eles estavam lá comemorando. Eu falei assim, não, eu quero estar com o Senhor. Não conseguia estar sentindo o jogo. Mas eu quero perguntar para vocês, porque é muito real. Olha a pergunta que eu vou fazer. Época de jogo, todo mundo está fazendo o quê? Em frente de uma TV, assistindo o jogo, adrenalina lá no céu, torcendo até taquicardia, porque eu já vi gente com, nossa, eu estou com taquicardia porque estou assistindo o jogo. Gente, eu te faço uma pergunta, pai, você é assim por Cristo também dentro de sua casa? Ou teus filhos te veem gritar, Deus, Cristo, vamos, Deus, Cristo. Vocês fazem isso? Eu quero te perguntar. Você apresenta Cristo assim para seus filhos? Você grita, vitória, filho, conseguimos, filho. Sabe uma coisa? O seu filho é o mais alto jogador que o Senhor tem dentro de sua casa. O teu filho joga para o time de Cristo e é você que tem que estar como pai, autoridade, pai sacerdote dentro do seu lar, apoiando o seu filho, dando exemplo do seu filho e apresentando o seu filho todos os dias, ao seu filho, a Cristo. É verdade ou não é verdade? Então, a partir de agora, vocês vão fazer sacerdotes de seu lar. Vocês vão ocupar o lugar de sacerdote. A partir de hoje, vocês vão apresentar para seus filhos o verdadeiro Cristo Jesus. E vocês vão ter a mesma adrenalina que vocês têm quando assistem um jogo de futebol. Com a mesma força, poder e coragem. Vocês vão falar, filho, senta aqui, em frente de uma TV. Em vez de assistir um jogo, nós vamos falar de Cristo.
Porque o mundo fora, gente, não está brincando, não. E se a gente, como cristãos, nós nos posicionamos, que vai ser de nossos filhos? Eu já estou preocupado com a minha descendência. Eu já penso, eu já tenho netos, eu tenho 2 pequenininhos, e eu sei que o Senhor me dará muitos e muitos mais, porque eu já declaro que a minha descendência será incontável como as estrelas do céu, porque eles serão boca de Deus. Você faça o mesmo, levante as suas mãos e proclame que sua descendência será incontável como as estrelas dos céus, porque ela será boca de Deus na terra. Já declare agora, os céus precisam ouvir a declarando da sua boca. A sua casa servirá ao Senhor todos os dias, a sua descendência, ainda que você não veja os filhos de seus filhos. A palavra do Senhor diz que até 1000 gerações, eu creio que até 1000 gerações a partir de nós serão alcançadas. E serão famílias saudáveis. Sabem por quê? Porque se dentro da casa o sacerdote se posiciona e a mulher com sabedoria se posiciona, vocês estão entendendo o que é isso, gente? Imagina, uma mulher sábia e um homem sacerdote ministram no coração de seus filhos. Oh, que filhos que nós vamos ter. Eu creio que estamos vivendo esses tempos onde a família está sendo bombardeada, mas cabe a nós cristãos fazermos a diferença. Cabe a nós. Temos uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto muito responsável, porque agrada ao Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor começou. Ele começou uma obra lá no Éden, quando criou o homem e a mulher. Instituiu a família. E por que nós vamos desistir? Claro que não. Cabe a nós dar continuidade. Cabe a nós que fomos alcançados e que temos o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar. Porque eu consigo entender quando alguém no mundo desiste, mas eu não consigo entender quando alguém dentro da casa do Senhor desiste. Meu irmão, não desista. Lute com todas as suas forças, porque não é sobre você. A minha mãe, quando lutou, não foi sobre ela. Era muito claro. Eu tinha 10 anos quando eu escutava que ela falava assim: é pelos meus filhos, porque eu vou fechar brechas. A maldição que me alcançou até aqui, ela não vai se repetir. Ela se posicionou para que aquilo não fosse de descendência, não continuasse. Ela pagou um alto preço. Ontem eu estava em casa com Milagros estava na cama comigo. Eu estava preparando a palavra e ela veio ao meu lado. E eu chorei e falei assim: filha, o preço que minha mãe pagou, filha, por você, por nós. E a minha mãe hoje está na Argentina visitando os bisnetos. Os meus netos estão lá, foram para ser apresentados. Ela me ligou esses dias e falou: filha, você lembra tudo o que eu passei? Eu sei, mãe, eu sei o que você passou. Não se compara na alegria que eu sinto hoje, filha, de ver toda gente, todos os descendentes dela estão servindo ao Senhor. Todos os descendentes amam ao Senhor com todo o seu coração. Os esposos e as esposas dos netos que chegaram na casa dela servem ao Senhor. Todos, vocês estão entendendo? Eu quero te trazer esperança, que isso acontece, que é real. Quando nos posicionamos é real. O Senhor nos alcança com graça, com favor, com amor, com misericórdia. Somos alcançados. E não é para desistir. O preço que Jesus pagou na cruz não é para desistir.
é para nós fazer justiça, fazer que as nossas famílias agradem no coração do Pai. Eu quero te falar, eu sei que não é fácil, claro que não é fácil, mas com Cristo tudo é possível, com Ele tudo é possível. Ele é consolo, Ele é paz, Ele é esperança, Ele é fonte de vida eterna, Ele é fonte de vida, e Ele nos dá vida na abundância, vida em abundância. Nós como mãe, temos uma missão linda dentro de nosso lar, perfumar o nosso lar. Eu sou mentora, ensino sobre etiqueta. E há pouco tempo atrás, eu estava escrevendo uma palavra que eu ia ministrar num encontro, num curso de mulheres. E o Senhor falou algo tão lindo a respeito. Eu trabalho muito com flores. E o Senhor falou para mim, através das flores: vocês foram cheiradas no jardim do Éden, nós mulheres. Por isso que existe um feminino dentro de nós, que só nós temos. E esse feminino precisa transbordar dentro de nossos lares. É o bom perfume, é o perfume de uma flor. Assim somos nós mulheres. Assim o Senhor nos fez, cheiradas no jardim florido. E esse jardim, ele tem que estar presente dentro de nossa casa. Nós temos um papel, além de auxiliadoras, de sermos sábias, de cuidar de nosso marido e nosso casamento, nós também temos o papel de ministrar no coração de nossos filhos. E temos algo tão lindo que podemos fazer como mães, é chamar a nossos filhos para a mesa. Porque eu creio, porque eu sou fruto e eu tenho autoridade para falar para vocês. Em meio do caos que a gente vivia na minha casa, a minha mãe, com os poucos recursos, ela nos curou na mesa. Ela sentava seus 3 filhos em volta de uma mesa, preparava sempre um gostoso, delicioso café, um bolo. Ela é uma mulher prendada, cheia de habilidades. E nos poucos recursos, a gente se sentava. E ela sempre nos deu um conselho. E eu passei isso para meus filhos. Ela falava assim: filhos, os amigos vêm e vão. E está tudo bem. Mas os irmãos, é até que a morte os separe. Irmão de sangue, até que a morte os separe. E ela falava assim: eu quero que vocês sejam muito unidos. Ela chorava e falava assim: me promete, filhinhos, que vocês vão se amar sempre. Sim, mamãe. E sabem o que? Eu não sei vocês, mas eu tenho o privilégio de uma vez por semana fazer um FaceTime com meu irmão. E ele toma o café dele lá e eu tomo o café meu aqui. E a gente conversa. Nos alegramos em Cristo. Falamos de Jesus. Oramos um pelo outro. Esse laço foi minha mãe que cheirou nós. Guardamos nos portais do coração, como fala em Deuteronômio. Guarda, ensina a criança para que ela guarde nos portais do coração a palavra, os bons momentos, as boas lembranças. Ensinem, instruam seus filhos a palavra do Senhor. Instruam os seus filhos, coloquem esse amor pelo irmão de sangue. Porque é um amor eterno. É um amor que vai até a eternidade. Faça isso, chame seus filhos para a mesa. Prepare uma mesa. A mesa é o altar do Senhor. O próprio Deus se assenta todas as refeições, todos os dias que nos sentamos à mesa. O próprio Deus está conosco. E aí vocês vão cheirar a memória, o melhor lugar para você falar de Cristo. Às vezes a gente não precisa nem falar, sabe, mãe? Só com uma atitude sua, seu filho vai te imitar. Eu sempre trago à memória o versículo que fala: quando Jesus falou, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer.
Que lindo, que lindo. Gente, Jesus falou: eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Os nossos filhos precisam falar a mesma coisa. Eu faço aquilo que eu vejo minha mãe fazer. Precisamos ser mães que oram. Precisam ser pais que orem, que apresentem a oração para seus filhos, a oração do justo e poderosa. Eu tenho um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, mas eu entendo perfeitamente a posição do meu filho. Ele fala assim: mãe, eu quero guardar a imagem do meu filho. Eu não me permitiu passar o vídeo, mas o vídeo é a coisa mais linda. Mas eu vou explicar para vocês. Ele falou: explica para você. Eu falei assim: filho, tudo bem, eu vou explicar. E nesse vídeo, meu neto tem 1 ano e 10 meses. No vídeo. E ele está orando, com as mãos agarradinhas. E eu estou orando com ele, antes dele almoçar. Só que ele faz umas caras, gente. Pensa na cara. E o que o Espírito Santo me falou quando eu vi esse vídeo? E ele está orando, e eu vou orando, e ele faz caras. E em uma hora eu pergunto para ele: falta alguém? Ele não falava ainda, mas ele me apontou que faltava o nono, meu marido. Mas o que o Espírito Santo me falou na hora, quando eu vi o vídeo depois? A carne fala mais alto. Em uma criança de 1 ano e 2 meses, 1 mês, eu vi o esforço que ele fazia para manter os olhinhos dele fechados e a mãozinha fechada. Se eu quero que esse menino seja um homem de oração, um homem de Deus, eu preciso ensiná-lo desde criança a ele esmagar a carne dele todos os dias. E vou tentar ensinar uma criança depois a orar, se eu não ensinei desde pequena. Já desde o ventre da mãe, ele precisa ele saber que tem uma mãe que ora. Desde o ventre da mãe, ele tem que saber. Orem com seus filhos, porque quando eu descobri, depois que eu descobri que a oração é a arma mais poderosa que eu tenho, sabem o que eu falo para os íntimos da minha casa? Eu falo o seguinte: Satanás olha para mim e tem que falar assim: eu tenho medo dessa mulher. Isso que ele tem que falar. Porque eu sei de quem eu sou filha. Eu sei quem é meu pai. Não tenho medo de Satanás. Eu sei que ele guarda a minha família baixo suas asas. O Salmo 91 nos diz. Eu oro todos os dias com meu marido. Eu falo assim: livra, Senhor, a minha casa do pássaro. Como que é? Livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Uma oração que a gente faz constantemente para livrar a nossa casa. Gente, a oração do justo é poderosa. Orem pela sua casa. Orem pela vida de seus maridos. Ore, marido, pela sua esposa. Existe uma unção. Nós abrimos portas espirituais quando oramos juntos. Quando estamos alinhados em aquilo que nós sabemos que vem de Deus. Famílias saudáveis. A igreja precisa de nós. Precisa de que estemos alinhados. Precisamos fazer a diferença no mundo. O mundo pode estar lá fora do jeito que está. Tem se perdido. Nós sabemos muito bem. Mas aqui dentro, não. Aqui nós vamos fazer a diferença. Vamos investir tempo com Deus. Investir tempo de qualidade em família. Mas não estejam distraídas. Sejam mais presentes. A tecnologia tem vindo, claro que para nos beneficiar, lógico, mas também tem vindo para tirar o nosso tempo. E nós sabemos muito bem de que estamos falando. Redes sociais têm desfocado as famílias, têm desfocado mulheres, homens que ficam o tempo todo. Gente, precisamos vigiar e cuidarmos. Porque um segundo que você se distrai do propósito. Você está perdendo tempo, um tempo precioso de ministrar nos seus filhos, no teu casamento, na tua vida pessoal com Deus também. Porque para a gente poder
ministrar sobre nossos filhos, primeiramente temos que ter intimidade com o Senhor. Primeiramente nós precisamos sermos curadas. Eu falei para vocês que minha casa, quando eu era criança, era um vale de ossos secos. Eu precisei de passar muitas horas com o Senhor para Ele mudar a minha identidade. Eu precisei de joelhos gritar ao Senhor, clamar ao Senhor, para eu ser restaurada. Mas Ele me deu uma nova identidade. Para a glória e honra do Senhor. O passado ficou para trás. Não deixe que sua mente, suas emoções te dominem. Deixa você ter uma mente em Cristo. Que Ele tenha domínio sobre sua mente. Que Ele domine suas emoções. A palavra do Senhor que diz que Ele faz tudo novo. E Ele faz tudo novo. Eu posso te garantir, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem feito grandes coisas em nossa casa, em nossa família. Temos vivido experiências com o Senhor maravilhosas. Desde milagres e continuamos vivendo. Porque a obra não para. É dia por dia que a gente precisa buscar o Senhor. Porque assim como a gente busca, assim os gigantes se levantam também. Mas se levantam para cair porque a gente sabe o poder que existe na presença do Senhor em nós. Amém? Amém. Eu quero que agora, como um ato profético, como famílias, quem estiver com seu marido aí ao seu lado, eu quero que essa palavra venha ao encontro. Se vocês precisam acertar, alinhar, estabelecer normas. Nós, como meu marido, tínhamos códigos dentro de nossa casa. E eram códigos saudáveis, mas que nós estabelecemos desde que nos casamos. Falamos assim, em nossa casa era tal. Coisas que nós colocamos, que sabíamos que queríamos que nossos filhos não crescessem de uma forma que saísse disso. Não partíamos palavrões, etc. Coisas que a gente sabe que a gente precisa ser faladas. Então eles cresceram sabendo sobre isso. Não era surpresa para eles. Então tenha esse tempo também com seu marido, busque seu cônjuge e fale assim: precisamos alinhar coisas dentro de casa. Vamos alinhar. Porque não é sobre nós, é sobre a nossa descendência. Lembrem-se sobre isso. O preço que vocês pagam hoje não é sobre vocês, é sobre os seus filhos e os filhos de seus filhos. É sobre o reino do Senhor. Porque os nossos filhos não são nossos. O Senhor nos entregou para cuidar aqui na terra. Cuidar. E quando Ele perguntar: Karina, o que você fez com os filhos que eu te di? Eu vou responder ao Pai. Então façam-se essa pergunta. Cuidem de seu tesouro maior. Cuidem de sua casa. Cuidem de seus filhos. O Senhor começa a boa obra e Ele acaba essa obra. Existe uma frase que fala de um pastor amigo. Ele escreveu um livro e falou, essa frase ficou gravada para mim. O ser humano nasce sem cultura. A cultura é ensinada. Ou seja, nascemos e estamos em processo de construção. Nós nascemos sem saber nada. Estamos em processo de construção. Ou seja, nossos padres têm que nos ensinar, têm que nos preparar. Esse é o papel nosso como pai. Preparar, instruir, ensinar o caminho, andando no caminho junto com os filhos. Por isso que o Senhor não fala: ai, filho, vai por aquele caminho. Não. O pai ensina o caminho ao filho. Caminha juntos. A mãe ensina o caminho também. Juntos. Que é pai? Meu marido fazia uma coisa muito interessante quando era criança. Ele pegava carros, abria o capô do carro, não sei se é em espanhol a palavra, mas se levantava, ensinava sobre motor, sobre roda, trocava, tá. E aí Lourenço aprendeu isso desde criancinha. Eu fazia o mesmo com as meninas, ensinava desde criança. Você prepara seus filhos, porque um dia eles vão ter suas próprias famílias. Um dia eles vão ter suas famílias e eles já foram ensinados e ministrados. Mas por sobretudo ensinem coisas naturais da terra que são necessárias. Mas ensinem o espiritual, aquilo que não se vê. Que é tão importante ensiná-los
ensinem a orar, ensinem a palavra do Senhor, mostrem a palavra, ensinem, porque você será uma geração que fará a diferença nessa terra. Em nome de Jesus, eu profetizo aqui famílias saudáveis, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que nesta casa, Pai, na tua casa, Senhor, existirão famílias, Senhor, que se levantarão como boca do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, traz, Senhor, reconciliação, Pai, para as famílias que precisam, Senhor. Traz novidade, Senhor, para as famílias representadas aqui, Pai. Traz o novo do Senhor, Deus. Traz esperança, Pai. Traz consolo, Senhor. Traz visão. Abre olhos espirituais, Senhor. Aos pais, às mães, Senhor. Abre ouvidos, Senhor, para ouvir as instruções do Senhor, Pai. Oh, Senhor, traz esperança, Pai. Nós estamos como família, Senhor, aqui, Senhor, na tua casa, Pai. Queremos fazer a diferença na terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.